Olá, meu nome é Emanuele Ross. Hoje, eu e minhas colegas Sasha Farage e Luísa Cavalcante falaremos um pouco sobre o uso de coberturas comestíveis na conservação de frutas. Nós somos acadêmicas do curso de Agronomia da Universidade Federal de Roraima e estamos cursando a disciplina de Tecnologia pós-colheita de frutas e hortaliças sob a orientação do professor Leandro Timoni. Atualmente, a demanda por alimentos in natura ou minimamente processados tem aumentado significativamente devido ao seu conteúdo de materiais ricos em nutrientes, fenóis e diversos antioxidantes associados à prevenção de várias doenças, como cânceres e doenças degenerativas, bem como para a qualidade de vida em geral. No entanto, esses alimentos têm vida útil curta, devido à sua natureza perecível. E para estender a vida útil destes alimentos, algumas técnicas podem ser aplicadas, sendo a mais comum o uso de refrigeração, associada ou não a embalagens com atmosferas controladas. Porém, na prática, a manutenção e o controle efetivo da temperatura em todas as etapas da cadeia não é uma condição fácil de ser obtida. Dessa forma, o emprego de coberturas comestíveis na conservação de frutas na condição pós-colheita, tem sido preconizado como uma tecnologia de grande potencial, principalmente no que diz respeito a frutas de origem tropical. E vale ressaltar que o emprego dessa prática não tem como objetivo substituir o uso dos materiais convencionais de embalagens, ou mesmo eliminar definitivamente o emprego do frio, mas sim o de apresentar uma atuação funcional e coadjuvante, contribuindo para a preservação da textura e do valor nutricional, reduzindo as trocas gasosas superficiais e a perda ou ganho excessivo de água, principalmente em produtos com alta taxa de respiração. Mas então, o que são essas coberturas comestíveis? Bom, as coberturas comestíveis são formadas diretamente sobre a superfície das frutas, formando membranas finas e imperceptíveis a olho nu, e com diversas características estruturais. E como essas coberturas passam a fazer parte do alimento a ser consumido, os materiais empregados em sua formação devem ser considerados como GRAS, ou Generally Recognized as Safe, ou seja, serem atóxicos e seguros para o uso em alimentos. Mas atenção, não existe uma cobertura universal, ou seja, uma formulação que possa ser aplicada a qualquer fruta e em qualquer circunstância. De modo que a escolha do material apropriado vai depender das características da fruta, características do próprio material usado como cobertura e dos objetivos almejados para o uso dessa cobertura. Existem algumas matérias-primas que podem ser empregadas na formação das coberturas comestíveis. Elas podem ter origem animal, vegetal ou formarem um composto com a combinação de ambos. Mas de uma forma bem geral, esses materiais podem ser classificados em dois grupos, os materiais hidrofílicos e os hidrofóbicos. Os materiais hidrofílicos apresentam estruturas com predominância de grupos amino ou hidroxila e carboxila, que são caracterizados por ligações covalentes polares. Normalmente eles apresentam uma boa solubilidade no meio aquoso, favorecendo uma formação mais homogênea do revestimento. Alguns exemplos desses materiais são os polissacarídeos celulose, quitina, goma xantana, goma guar, pectina, amido e os polissacarídeos polieletrolitos, como a carboxilmetilcelulose, a quitossana e o alginato, e etc. Assim, as coberturas hidrofílicas são mais indicadas para superfícies fatiadas e frutas com aspecto brilhante e molhado. Por ter afinidade por água, as coberturas hidrofílicas preservam o aspecto hidratado, mantendo a superfície brilhante por mais tempo. Já os materiais hidrofóbicos apresentam em sua estrutura grupos alquilas e aromáticos. Na presença de água, esses materiais tendem a se aglomerarem e excluírem as moléculas polares de sua redondeza. Nessa categoria encontram-se as proteínas hidrofóbicas, óleos e ácidos graxos, em que predominam substituintes de cadeia alifática, parafina, álcools de cadeia longa e etc. Assim, os materiais hidrofóbicos são mais indicados para frutas com alta taxa de transpiração,
nas quais a degradação ocorre essencialmente por perda de água, levando à desidratação e alteração do aspecto superficial. Com a aplicação das coberturas comestíveis em frutas, tem-se o preenchimento parcial dos estômatos e lenticelas. Dessa forma, a técnica mais comum e que tem se mostrado mais eficiente na formação de coberturas é a imersão. Embora o pincel e o spray também possam ser utilizados em alguns casos, a imersão é o procedimento que garante que toda a superfície da fruta entre em contato com a solução fitogênica, como é chamada a solução que dará origem à cobertura comestível. E nessa sequência de ilustrações, nós temos o processo de formação da cobertura comestível. Em A, nós temos a imersão do fruto em solução fumogênica. Em B, ocorre a atração do absorvato, que nesse caso é o composto diluído na solução fumogênica, e o absorvente, que nesse caso é a casca do fruto. Já em C, após passar por um período de deposição, o fruto é removido da solução e, por meio da evapotranspiração do solvente, ocorre a reticulação do polímero, configurando a formação da cobertura. E agora que nós já entendemos um pouco sobre as coberturas comestíveis, nós vamos ver alguns exemplos do uso dessa tecnologia. Fagundes e colaboradores, em 2015, verificaram que o uso de coberturas à base de hidroxipropilmetilcelulose e à base de cera de abelha com ácido oleico aplicados em tomate cereja contribuíram com o melhoramento da perda de peso, cor da casca, firmeza da fruta, taxa de respiração e atributos sensoriais. Já as coberturas de pectina e alginato de sódio com óleos essenciais, sendo eles citral e eugenol, como aditivos, controlam a cor, a concentração de sólidos solúveis, a perda de peso, a capacidade antioxidante, o crescimento microbiano e o sabor em framboesas. Para os morangos, verificou-se que a cobertura à base de amido de mandioca, aplicado como emulsão, contribuíram para a diminuição da perda de peso, para a retenção de cor e aumento da vida de prateleira dos frutos, quando comparados com o controle sem a aplicação da cobertura. Em mangas, Baldwin e colaboradores, em 1999, avaliaram a utilização de um revestimento à base de hidroxipropilcelulose e uma mistura de vitaminas e minerais, a qual foi comercializada com o nome de Nature Seal. E os resultados mostram que os frutos submetidos a esse tratamento apresentaram aumento na vida de prateleira, retardo no processo de amadurecimento, menor amolecimento e menor perda de peso quando comparado aos não revestidos. Já para cultivar de mamão Sunrise Solo, o uso da quitosana como cobertura manteve a firmeza e os teores de sólidos solúveis, a qualidade e aumentou também a vida útil dos frutos em 4 dias. Além disso, a quitosana inibiu o crescimento de fungos dos gêneros Cladosporium, Aspergillus e Penicillium. E estando a agricultura em constante evolução, a tendência é que o uso das coberturas comestíveis seja cada vez mais difundido, tendo em vista que essa é uma tecnologia com um bom custo-benefício, ambientalmente correta e que, além disso, pode agregar valor ao produto. Aqui nós temos algumas referências que utilizamos para a composição do nosso podcast. E para encerrar, nós gostaríamos de agradecer a você por ter nos ouvido até aqui. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!